O tema do estudo é legislação do repouso semanal, né? Só que essa segunda parte agora a gente vai falar sobre os decretos dominicais que ocorreram no passado. Mostrar aqui para vocês que essa questão, né, da união entre igreja e Estado, né, essa junção, né, os interesses religiosos em querer se agregar às questões políticas não deram muito certo no passado, ou não deram certo de forma alguma, né? Só houve opressão e perseguição, né? Que muito provavelmente vamos passar por esse mesmo processo, né? Por isso que é importante a gente estudar sobre essa questão, sobre esse estudo, e é isso que a gente vai fazer aqui, tá bem? Qualquer dúvida que você tiver, você pode também entrar em contato conosco ou deixar o seu comentário lá no nosso Instagram ou no canal do YouTube Programa Escola Bíblica, certo? Eu vou fazendo as perguntas. Vou pedir para o nosso amigo Everton ler aqui os documentos, né, os registros, e a gente vai conversando um pouco, tá bem? Então, a gente parou na pergunta 10 da semana passada. Agora é a pergunta 11, número 11, que diz assim: qual foi a lei dominical de Constantino, dia 7 de março de 321? Pergunta 11. Qual foi a lei dominical de Constantino, dia 7 de março de 321? Que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no veneral do dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, concedam-se atender-se e desembaraçadamente aos cuidados da lavoura, vista suceder frequentemente não haver dia mais adequado para a semeadura e plantio de vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se das provisões deparadas pelo céu. A gente conhece bem a história de Constantino, né? Constantino foi um pagão, né, que se converteu ao cristianismo. Agora é uma conversão entre aspas, né? Se converteu, porque todo mundo sabe que a igreja primitiva sofreu diversas perseguições, né? E muitas mortes, né? Então, mas eles pensaram o seguinte, né? Tudo isso foi através também dos romanos, né? Principalmente da nação romana e também outros povos também. Então, Domingo era um dia santo, né? domingo é um dia santo lá para os romanos, né? Porque Deus Uhum. ressuscitou, Jesus ressuscitou no domingo, No domingo, então né? eles guardariam o domingo. Eles É, não tirariam o domingo para fazer outras atividades. Eles é. não iam cuidar da lavoura, eles não iam Uhum. cuidar do seu plantio. O domingo seria dedicado a atividades cristãs. Isso, né? Não, a princípio, né, quando ele não era fazia parte do cristianismo, né, o domingo era dia separado para adoração ao Deus Sol, ao Deus Sol, né? Quando ele foi introduzido, né, na igreja cristã primitiva, aí ele trouxe algumas doutrinas pagãs para dentro do cristianismo, inclusive essa da mudança, né, da guarda do sábado para o domingo, né, que antes a igreja no passado guardava o sábado, A né, igreja guardava o o sábado, sábado. aí Constantino ele guardava o domingo por ser o deus do sol, o dia Uhum, do sol, e ele trouxe essa tradição para a igreja cristã. Ele trouxe isso. essa tradição para guardar agora Jesus, só que antigamente ele falava do Deus do Sol, no domingo também. Ele só fez mudar a pessoa e trazer a tradição para nós. Exatamente. Então, é basicamente isso. A história é longa, a história é longa de Constantina, não dá para explicar tudo aqui. A gente poderia até passar uma boa parte do programa só falando sobre como se deu, né, essa mudança, né, do sábado para o domingo. Foi um processo, não foi de uma hora para outra, né? Houve uma resistência muito grande, né, a princípio, mas claro, né, ele não aboliu o sábado, né? Deixou os dias, né, o sábado como dia de guarda e o domingo como um feriado, né, e aí eles faziam muitas festividades no domingo, enfim. Então, todos os juízes, os povos da cidade, bem como os comerciantes, não podiam fazer nada nesse dia. Era dia que é um dia de repouso, né, venerável ao dia do sol, né? Agora, porém, aqui diz, né, aos moradores do campo, concede-se
atender livre, né, desembaraçadamente aos cuidados da sua lavoura, né? Então, as pessoas que realmente tinham suas terras, as suas plantações, né, pelo menos não, se precisasse, não precisavam parar nesse dia, né? Visto que aqui diz, né, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu, né? Já que o domingo era um dia de colheita, né, onde se dava mais produtividade nesse aspecto. Bom, foi o que eu entendi aqui no texto, né? É, Corpus Juris Civilis, Código 3, título 12,3, né? Tem muitas citações aqui que eu não vou estar lendo, porque está em inglês aqui. Eu não manjo bem em inglês. Tu manja bem, Eu Everton? passo. Então a gente vai deixar todas as referências aqui, tanto lá no nosso canal no YouTube, as descrições no vídeo e também na descrição lá do YouTube. Você Todas as pode. nossas fontes, né, para que você Isso, possa buscar e entender mais. isso, exatamente. A pergunta 12 diz assim: que outra legislação imperial em favor da observância do domingo foi feita no ano 386? Pergunta 12. Que outra legislação imperial em favor da observância do domingo foi feita no ano 386? Pode ler, Everton? Tu vai lendo para a gente e a gente vai comentando aqui. Por uma lei do ano 386, essas mais antigas mudanças introduzidas pelo imperador Constantino foram impostas mais em rigor, e em geral, as transações civis de toda espécie foram escritamente proibidas no domingo. Estritamente, no caso, né? Isso. Proibida no domingo. Pronto. Então, aqui, na verdade, segue-se a mesma lei de Constantino, agora que com mais rigor, né? Aqueles que realmente cuidavam dos campos, né? As outras demais atividades não podiam fazer nada nesse dia. Tinha que respeitar ali o dia venerável do sol, né? E quando foi em 386, poucos anos depois, né, essa lei ela foi, nesse caso, ela foi imposta com mais rigor. Ela continuava a imperar, mas agora com mais rigor, né? Eu acho que houve um certo relaxamento, né, quanto a essa lei. Então o imperador ali decidiu realmente agora impor, só que com mais rigor. Existia uma lei, só que era só no boca a boca, né, Gleison? É. Aí o pessoal chegou lá e agora ele escreveu e disse: você não pode mais comercializar. Isso. Agora as atividades, né, as transações civis de todas as espécies, né, foram estritamente proibidas no domingo. Church History Neander, volume 2, página 300, edição de 1852, né? Talvez eu não esteja traduzindo aqui de forma correta, mas todas essas referências vão estar lá no nosso canal, como eu tenho dito aqui, tá bem? Então, que outras leis mais foram postas, né, durante esses tempos aí passados, né, desde de Constantino até os tempos atuais, foram impostas como leis dominicais, né? Então, a pergunta 13, né, a pedido dos bispos da igreja, que outra lei foi imposta por Teodósio II no ano 425? Pergunta 13, a pedido dos bispos da igreja, que outra lei foi imposta por Teodósio II no ano 425? Tu pode ler para a gente, Everton? Sim. Ainda sobre o domingo, né, Gleison? Que Isso. outra lei foi imposta? No ano de 425. No ano de 425, a apresentação dos espetáculos nos domingos e no dia santos principais dos cristãos foi proibida para que a devoção dos fiéis ficassem livres de todo empecilho. Ok. Então, essa foi a pergunta número 13, né? Nesse caso, agora houve um pedido dos próprios bispos da igreja, né? Em que o poder civil pudesse atender ali à igreja, né? Aos bispos, né? No ano 425, a apresentação de espetáculos nos domingos e dias santos principais dos cristãos foi proibida para que a devoção dos fiéis ficasse livre de todo empecilho. Então, além da lei rigorosa que foi imposta em 386
1906, né? Só que essa lei não abrangia todos os aspectos, né? Ali as apresentações teatrais, os espetáculos continuavam, né, a ser exercidos no dia domingo. É uma coisa que foi se popularizando aos poucos, né, Gleison? Uhum. No ano de 425, agora sim, agora você não comercializava, agora você não fazia festas e agora o Aham. governo atendia a igreja. Isso, isso. Exatamente isso. Então, o pessoal, assim, trabalhava durante a semana, né? Tinha aqueles que não se, quer dizer, não queriam ter essa relação com a igreja, né? Então, eles iam para os shows, para os espetáculos, né? E a igreja olhou assim, não, pera aí, vou conversar aqui com o poder civil para que eles pudessem, né, colocar em mais rigor, né? Agora, todas as atividades, né, de espetáculos, né, pudessem ser canceladas nesse dia. Para quê? Para que não venha a competir com a igreja, né? O povo deixasse de ir para a missa, para os cultos, para ir agora para uma festa ou um espetáculo qualquer que houvesse na época, né? Então, deveriam ser cancelados para que o povo pudesse estar na igreja, né? Na igreja, né? Tem mais leis também imperiais que ocorreram depois dessa também. Então, a gente parte agora para a pergunta de número 14. O que diz o historiador dessa legislação? Pergunta 14. O que diz o historiador dessa legislação? Ainda falando, né, dessa lei que a gente acabou de comentar aqui sobre os espetáculos que foram cancelados também nos domingos e dias santos, né, dos cristãos. Então, lê para a gente, Everton, aí a resposta da pergunta de número 14. O que diz o historiador dessa legislação? Dessa maneira, a Igreja concebeu o auxílio do Estado para a consecução de seus propósitos, mas não foi essa mistura de interesses espirituais e seculares, a não e não fosse a vasta quantidade de meras conversões Externas, né? externas, Externas. assim produzidas elas, não teria tido necessidade semelhante de auxílio. Exato. Então, né, repetindo aqui, né, dessa maneira a igreja recebeu auxílio, né, ela procurou o Estado realmente atendeu os seus propósitos, né, pôs em execução para que seus propósitos pudessem ser atendidos, né, e houve essa mistura, né, de igreja e Estado. Agora, e com isso, né, claro, as perseguições. Porque quando é uma lei religiosa, você tem o direito de querer seguir ou não, certo? Então, você não é obrigado a você, né, você faz parte de uma igreja, se por acaso você quiser não seguir mais, não acreditar na doutrina daquela religião, você tem o direito de seguir a sua vida, né, e crer em que você quiser. Mas quando a igreja procura, né, o Estado, para que o Estado venha impor essa lei não é só válida para a igreja, mas também para todos aqueles que vivem na sociedade. E aí surge o quê? Discriminação, perseguição e até mortes. Né? Pergunta de número 15 agora, né? Houve outra lei também dominical, né? Agora de Carlos Magno, no ano 789. Então, o que ordenava a lei dominical de Carlos Magno no ano de 789? Você está com um texto aí, Everton? Pode ler aí para gente? Nós decretamos, de acordo com o que o Senhor também ordenou na lei, que não se faça nos dias do Senhor obra sérvil, e justamente como meu pai, de bendita memória, ordenou em seus editos sinodais. Isto é, que os homens não façam trabalho rural, que cultivando a vinha, quer lavrando os campos e etc., semelhantes. As mulheres não devem tecer, a fim de que todos os modos sejam mantidos a honra e o repouso do dia do Senhor. Mas, vindos de todas as partes, reúnam-se na igreja para a celebração da missa e louvem a Deus por todas as boas coisas que ele nos fez neste dia.
Ô, Everton, manda para mim um link aqui para o meu WhatsApp, certo? Que eu não sei, mas acabou apagando aqui para mim. Manda para mim um link para que eu possa abrir aqui o site da rádio aqui para eu possa acompanhar e ter o retorno aqui, saber que o pessoal em casa tá ouvindo direitinho. Tu desligou as duas caixinhas ali do retorno? Liga as duas de cima, as duas nesse caso, né? Pronto, enfim. Então, é, então essa foi a lei dominical de Carlos Magno, né, no ano 789, né? Nós, né, decretamos, de acordo com o que o Senhor também ordenou lá na lei, né? O Senhor não ordenou nada, né, com respeito a essa lei nas Escrituras, né? Então, ele diz aqui, né, mas o Senhor não ordenou nada. Que não se faça nos dias do Senhor obra servil, e justamente como meu pai, né, de bendita memória, ordenou em seus editos sidonais. Isto é, que os homens. Não, não precisa não. Só quero só saber que eu estou tendo retorno aqui, tudo bem? Tá bom assim. Isto é, que os homens não façam um trabalho rural, quer cultivando a vinha, quer lavrando os campos. Então, né, agora, né, como dessa última lei dominical que aconteceu lá no ano 425 até 789, então vai aí uns 300 e poucos anos. 300 e poucos anos. Então, como a gente tem falado aqui, eu acredito que houve um relaxamento, né, na questão da guarda aí, da questão do domingo. Tem aqueles fiéis, né, às leis que seguem, né, até a morte, né, o que é estabelecido. Tem outros que há um relaxamento, né, tanto por parte da população como também na lei, né, quando ela se torna flexível, né, quando ela não é operacional, né, mas mesmo assim houve perseguições. Então, o que lá na lei de Constantino, a princípio, né, podia se fazer a questão dos trabalhos do campo, podiam ainda serem exercidos, agora não mais. Agora com mais rigor. Né? Percebe-se que quando essa lei ela volta, né, depois de um certo relaxamento, ela volta com mais opressão, né, impedindo tudo que for possível aí pela frente. Hoje a gente tem esse relaxamento, né? A massa aí esmagadora dos cristãos, né, dos católicos, guardam o domingo, mas, né, aparentemente não guarda, porque fazem também atividades que, se fosse pelo pé da letra, não poderiam serem feitas ao dia de hoje, né? Então, quando essa lei dominical vir, ela vai vir com mais agora, com mais força e com mais rigor, impedindo todo tipo de atividade que viesse aí posta aí pelos governos. Não, aqui continuando, né? Semelhantemente as mulheres, quer falar? Vamos. Só Pode para falar. fazer uma recapitulação para o pessoal que está chegando agora, a gente está fazendo um estudo histórico sobre o dia do domingo e toda a sua ascensão. Como é que ele veio chegar nas igrejas e como é que ele veio chegar no nosso país e nossa cultura atual. Aham. Como é que hoje a gente tem o dia de domingo para descanso? Como é que ele tem funcionado desde o início? Ok. Isso é uma pergunta para me responder? Só Não, para só... entender uma pergunta tipo que retórica para refletirmos, né? Então, muito bem. Tu acabou mandando para mim. Manda novamente agora para esse WhatsApp aqui. Isso aqui, muito bem. Agora vai chegar para mim. Ok, voltando aqui. Então, essa foi a lei de Magno no ano 789, né? E nem as mulheres podiam, como diz aqui a lei, poderiam tecer, né? Fazer os trabalhos, aqueles trabalhos que geralmente as mulheres faziam de costurar uma roupa ou qualquer atividade semelhante, também eram impedidas nesse dia. Para quê? Para que as pessoas reúnam-se na igreja para a celebração da missa, louvem a Deus por todas as boas obras, boas coisas que ele fez nesse dia. Carlos Magno, Admotio Generalis, eu não vou ler aqui, vai estar lá na descrição como eu tenho falado aqui para vocês, ok? Agora a pergunta 16. Nós estamos partindo para o final. Vamos falar mais de duas leis aqui, foram impostas, né, originais, certo que acredito que deva ter tido outras, mas a gente está falando aqui das principais, certo? Pega esse livro aqui. Eu quero apresentar para vocês um livro,
né? Porque caso você tenha dúvida, né, ou achar que a gente está falando coisas que não foram fatos que aconteceram, nós temos um livro aqui, né, de Alonzo T. Jones, com um tema, com o título do livro A Lei Dominical Nacional. Então aqui tem todos os fatos históricos para você não ter nenhuma dúvida de que tudo isso aconteceu, né? Inclusive, a Alonzo T. Jones, né? Então já faz aqui uns 125 anos que esse livro aqui foi publicado. Inclusive ele foi um grande combatente, né, da lei dominical que estava para ser imposta, né, nos Estados Unidos no ano de 1888, né, Alonzo T. Jones. Então ele foi um grande combatente, graças a ele a lei dominical não foi imposta, né, no ano de 1888, e aqui nesse livro está descrito todas as histórias que nós estamos e os fatos que nós estamos passando aqui para vocês. Então, pergunta 16 agora. O que diz a lei dominical de Carlos II, né, no ano de 1677? Então, de 789 para 1677 vai mais de 800 anos aí pela frente. Eu acho que mais ou menos isso, né? Uns 800 anos aí pela frente, né? Everton, lê aí pra gente, né, o que diz a lei dominical de Carlos II no ano 1677. Para melhor observância e guarda do santo dia do Senhor, comumente chamado de domingo, decreta-se que todas as leis promulgadas a vigor, concernentes à observância do dia do Senhor, sejam cuidadosamente postas em execução, e que toda e qualquer pessoa, ou cada dia do Senhor, dediquem a sua observância, exercendo deveres de piedade e verdadeira religião. Isso, então aí tá aí a lei de Carlos II, né, no ano 1677, né? Para a melhor observância do Santo Dia do Senhor, comumente chamado domingo, decreta-se que todas as leis promulgadas e em vigor concernente à observância do Dia do Senhor sejam cuidadosamente postas em execução, né? Então, assim, resgatou as leis dominicais que houveram no passado e ali foram novamente postas em vigor, porque acredito eu que, de certa forma, houve um relaxamento, e toda vez que há um relaxamento e que a igreja corre atrás do Estado para que possa atender os seus propósitos, acaba tendo perseguição. E essa não é a vontade de Deus para com a sua igreja. Deus mostra o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas deixa o livre-arbítrio para que você possa seguir ou não, se assim você quiser. Ele não obriga ninguém. No final, claro, terá as consequências, você será julgado pelos atos cometidos aqui na terra, mas você é livre para escolher, né, se você quer seguir ou não. Nenhum homem, nenhuma legislação, ou religiosa, ou civil, ou pastor, ou padre, ou bispo, ou papa, né, pode impor alguma lei que é uma legislação religiosa. Ele não pode pegar uma legislação que é religiosa e colocar ela como uma legislação civil e querer impor como lei, né? E quem não seguir vai sofrer as penalidades. Então, Deus não quer isso, né? Para você entender melhor sobre essa lei, né, essa legislação religiosa, você pode ver o nosso estudo da semana passada, que a gente falou sobre a legislação do repouso semanal, tá bem? Para você não ter nenhuma dúvida. E a última pergunta aqui, para a gente fechar o nosso programa, é pergunta de número 17. O que impunham a primeira lei dominical emitida na América, ou seja, a de Virgínia, né, no ano 1610? Foi até antes, né? A lei de Magnum, quer dizer, de Carlos II, foi em 1677, mas antes disso, houve uma lei dominical decretada nos Estados Unidos no ano de 1610, né, que foi emitida na América, né? Porque até então a gente leu aqui as leis dominicais que foram tidas lá pela Europa, né? Mas também nos Estados Unidos também houve uma lei dominical, e essa lei ela foi uma lei severa, né? O que é que diz, Everton, aí, essa lei aí que foi emitida na América? Todo homem e mulher assistirá pela manhã ao culto divino,
e aos sermões pregados do dia de repouso, e à tarde do culto divino, e ao catecismo, sob pena e a primeira falta, perder sua provisão e cota de alimento para toda a semana seguinte. A segunda perder a dita cota também sofre açoites, e a terceira condenação é a morte. Rapaz, é rir para não chorar, né? Então, houve poucas leis dominicais, né, emitidas pelo o Estado das Américas, né, pelos Estados Unidos, aqui na América. Mas também essa lei veio para realmente acabar com aqueles que realmente Não seguir. recusassem, né, não seguir. Então, todo o homem e mulher, olha só, assistirá pela manhã ao culto divino e aos sermões pregados no dia de repouso. E à tarde, ao culto divino e ao catecismo. E se por acaso eu faltar, Everton, olha o que acontece. Se eu tiver a primeira falta, eu vou perder a provisão e cota de alimentos, né, para toda a semana seguinte. Então, eu vou perder a cota de alimentos, né? Na semana seguinte, eu não vou ter alimentos, né, para poder me sustentar, né? E aí ele teria que se virar ali, né, para poder se alimentar ali. Se ele faltar a segunda vez, aí, além dele ter, né, a perda, né, da cota de alimentos, Vai levar açoites. ele vai receber açoites. Já pensou? Aí o seu pastor diz assim, ó, você, quem faltar agora, né, vai ser chamado para cá e vai receber uma lapiada nas costas. Vai receber açoites, né? E se você inventar de faltar a terceira vez, né, a gente vai matar você. Olha só, tirar a vida das pessoas por se recusar a ir para a igreja no dia de domingo, né? Então, tá lá, artigos, leis e ordens divinos, né, políticas e marciais para a colônia em Virgínia, estabelecida por Thomas Gates Knight, esse nome aqui eu não vou ler, 24 de maio de 1610. Isso tudo para você que quer acompanhar, pessoal, vai estar na descrição do vídeo lá no YouTube. Isso. Vamos divulgar de novo. No YouTube, Programa no escolar. canal Programa Escola Bíblica. A gente também vai publicar lá no Instagram. Talvez não esteja no link de lá do Instagram, mas de certeza vai estar no YouTube. Um está linkado ao outro, você vai achar. No Instagram, Programa Escola Bíblica. Para você que quer conversar, que teve alguma dúvida sobre o estudo de hoje. Para você que quer mostrar um ponto de vista ou uma segunda fala, talvez uma segunda lei que se complemente. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp da rádio, 81 31 34 16. 81 31 34 16. Muito bem, muito obrigado, Everton. Então, são essas as leis dominicais originais, pelas quais foram modeladas todas as leis da Europa e da América, certo? A frequência à igreja não era, em geral, requerida pelas leis dominicais de hoje, nem o era em termos pelas mais antigas leis dominicais, mas esse foi e sempre tem sido o objetivo principal de toda a legislação dominical, desde Constantino até os nossos dias, né? Continuando aqui a leitura para a gente finalizar, a legislação religiosa da parte do governo civil está tão fora de propósito hoje como sempre esteve. Os homens não mais têm o direito de escolher um dia de repouso e ordenar a todos que observem do que teve Nabucodonosor de erigir uma estátua e ordenar a todos os povos que se prostrassem perante ela. A legislação do dia de repouso, novamente eu repito aqui, é legislação religiosa. E legislação religiosa não pode ter lugar legítimo no governo civil, certo? Porque é só ver na história, né? Restrição, perseguição e morte. Então, para a gente concluir, a gente queria passar esse estudo aqui, por quê?
porque vai haver uma lei, um decreto dominical aí que já está a caminho, né? Já está aí em muitos estados do mundo, inclusive aí sobre a questão do Domingo Verde, né? Da preservação do meio ambiente que vai ser estabelecido aí o domingo. E para os evangélicos vai ser, aparentemente, vai ser muito bom, né? Porque já que eles guardam o domingo, entende esse dia como dia santo, então para eles vão cair como luva, né? E agora a gente vai ter o direito, né? Agora a gente vai ter, né, o dever, né? Aquelas pessoas que não respeitavam esse dia, agora vão, né, ter a consciência de que esse dia é santo e por isso deve ser guardado. Mas desde estar aqui, quando isso acontece, aí, né, se dá o que está lá descrito em Apocalipse capítulo 14, né, que quem não receber a marca, né, não vai poder comprar e nem vender, né? Então a mesma lei que foi ali imposta nos Estados Unidos, né, que houve um relaxamento, né, a lei ela não foi de fato exercida, né, extensivamente como foi ali, mas essas leis existem ainda. Então tudo lá. Essas leis existem, só que elas não estão sendo mais postas em vigor, certo? Se você quiser pesquisar, você vai encontrar também. Então, a gente deve ter muito cuidado, né, de a gente procurar auxílio do Estado para que possa atender os nossos interesses religiosos, porque não se mistura Estado e religião, porque pode acabar dando-se o que aconteceu no passado. E perseguir aqueles que, por consciência, não querem seguir. São livres de seguir a sua consciência, né? Sobre a questão de leis religiosas. Então, é isso. O estudo é esse. Eu vou pedir para que o Everton possa soltar a próxima música e depois a gente volta só para a gente se despedir de vocês aqui. Ok. Agora, Carreira tranquila. Oi? o retorno hoje estava estranho, não tava? Ah, mas Teve uma hora que ele veio